Aqui, segundo os dados do meu formulário, a questão 3 e a questão 4 foi a questão que ofereceu maiores dificuldades para vocês. Dos 29 alunos que responderam, 12 tiveram dificuldades com a questão 3 e a questão 4. E o que tem a questão 3 e a questão 4 que ofereceram tanta dificuldade? O item 3 diz assim, no tocante à coesão referencial, o que é a coesão referencial? Aqui eu me recordo de um outro problema que eu estou tendo. Os alunos, eles estão indo aos formulários, eu acertei tudo, Vitor Bandeira. Parabéns, Vitor. Muito bom. Eles estão indo ao formulário, simplesmente vão ao formulário, respondem, acabou. Não assistem a videoaula antes de responder os formulários, respondem o formulário. Depois que respondem o formulário, também não tem mais razão para ver a videoaula, vão embora e acabou. Primeira coisa que você faz quando você encontra o formulário é, eu pego o formulário, eu leio todas as questões, todos os itens, leio os textos, e aí eu faço o seguinte, eu vou para as videoaulas. Vocês perceberam que nos meus formulários, as videoaulas estão encartadas no formulário? Então, os conteúdos que eu trabalhei no fim de uma videoaula, você tem ali no formulário a videoaula a respeito daquele conteúdo. Então, quando eu falo de coerência referencial, a videoaula da coerência referencial já estava no formulário, foi ministrada pelo professor Guga Valente e era o primeiro vídeo. Fala para mim quem foi que assistiu os vídeos todos. Muito bem, assisti as videoaulas, anotei no caderno, é assim que se faz. Achei o professor Guga bem legal, verdade, o professor Guga é bem legal, manda bem. Mas quem mais? Mais ninguém foi assistir a aula? Aí vocês pensam o seguinte, se eu não assistir a videoaula, eu dou conta de fazer o formulário. Tá, mas olha aí, essa semana, ontem eu comecei a trabalhar às 5 horas da manhã, pra vocês terem ideia. 5 horas da manhã, eu peguei, abri as minhas planilhas, vou ver como é que os meus alunos estão nos formulários. Quando eu comecei a transcrever as notas de vocês, 5 horas da manhã, dos formulários para as minhas planilhas, aí eu comecei a ver gente que tirou 0, gente que tirou 1, gente que tirou 2, 3. O que essas notas dizem para mim? Dizem que o aluno não assistiu a videoaula, dizem que os alunos simplesmente responderam a planilha do jeito que deu, e dizem que esse aluno também não está frequentando as aulas da semana. E vocês têm aulas durante a semana, segunda, terça, quinta e sexta. Se vocês não fazem isso, como é que vai ser a nota de vocês? E para complementar essas notas, eu preciso das notas do formulário. Então, quem não resolveu o formulário vai ficar sem nota. E quem respondeu de qualquer jeito vai ficar com a nota muito ruim. Então, qual é o risco de você não tirar uma boa média, né? Coesão referencial. Muito bem, o que o professor Guga Valente nos falou da coesão referencial? Alguém lembra? Ele disse assim para nós, coesão referencial do texto, né? Quando eu estiver falando de coesão referencial, eu estou falando do texto, tá bom? E lá no texto, aquelas palavrinhas que se encontram lá, algumas dessas palavrinhas se remetem a algo, a uma palavrinha que foi mencionado antes, a uma informação que foi mencionada antes. Então, isso é que é coerência referencial, coesão referencial. Coesão porque se liga a algo. Referencial porque faz referência a algo que foi dito antes. Uma coesão referencial, eu tenho uma palavrinha que vai se ligar a uma palavrinha, no nosso caso aqui, a algo que foi dito antes. Poderia ter sido dito depois? Poderia, mas eu acho que não foi o caso desse formulário. Faz uma palavrinha, faz referência, coesão, eu tenho a palavrinha referencial, ela se refere, ela se remete a algo que foi dito antes, a uma palavrinha que veio antes. Novamente, poderia ser depois? Poderia, mas eu acho que nós não temos exemplos desse tipo no nosso formulário. Ele diz, no tocante à coesão referencial, foi o primeiro vídeo do professor Guga Valente, o substantivo manuscritos. Onde aparece o substantivo manuscrito? No plural, tá? Na linha 14. Significa feitos à mão. Ele já diz o significado. O que significa manuscritos? Manuscritos, linha 14, significa feitos à mão. Ele já deu essa informação para vocês. Ele já disse, manuscritos quer dizer feitos à mão. É certo se dizer que esse substantivo, outra informação de graça, ele já disse que é um substantivo. Se liga, outra coisa, ele disse para mim, se liga a um referente anterior. A questão, o item já trouxe várias passagens da resposta que você procura. Aí ele diz mais o seguinte,
No item 4, no tocante à coesão referencial, novamente a coesão referencial, nesse formulário eu bati muito nessa tecla, coesão referencial. Aí agora ele sai de substantivo. Ele vai para o pronome e já me dá uma parte que é interessante, que é o pronome substantivo demonstrativo. Qual o pronome substantivo demonstrativo? Aí ele coloca aqui este. Onde se encontra esse pronome substantivo demonstrativo? Na linha 20. E ele diz para mim ainda assim, ó, se liga a um referente anterior. Ou seja, a questão 4 é semelhante à questão 3. É ou não é? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá, ó. Vou sair daqui, ó. Isso é o que eu tenho para comentar aqui. Aliás, deixa eu falar, ó. De todo mundo que respondeu para mim, a média foi de 2,41 pontos. De 5 pontos, a média... Sabe aquela média, como a gente faz a média da prova? Esse mediano é ela aqui, ó. Agora eu vou voltar para a primeira tela do formulário, perguntas. Essa aqui foi a primeira aula. Vocês perceberam que as perguntas do formulário diziam respeito a essa aula aqui, do professor Guga Valente? Sim. As perguntas deste formulário diziam respeito apenas a essa aula do professor Guga Valente, que tem 11 minutinhos. Todas as questões desse formulário, do nosso formulário aqui, eles são questões desse vídeo aqui, relacionadas ao conteúdo desse vídeo. Coesão contextual, construção de períodos. Eu só ia os outros vídeos. Os outros vídeos eu fui postando questões relacionadas a cada vídeo. O que você devia ter feito aqui? Aqui você devia ter feito o seguinte, ó. Você deveria ter lido todo o formulário, lido o texto do formulário e assistido os 4 vídeos pela primeira vez. Depois que você voltasse para o formulário para resolver as questões, aí você ia perceber que o formulário dizia respeito a essa aula e ia se dedicar mais a essa aula. É tanto que nos próximos formulários eu repeti as mesmas videoaulas, porque o conteúdo é extenso e você poderia retornar sempre ao mesmo professor falando do mesmo conteúdo. Videoaula 2 mudou o tema. Olha aqui, ó. Estou falando sobre coerência textual. Aqui eu falei sobre coesão textual. Aqui eu estou falando sobre coerência textual. Videoaula 3, agora com a professora Letícia Góes, muito simpática a professora Letícia Góes, falando sobre frase, oração e período. E videoaula 4, a professora Letícia Góes volta com frase, oração e período. Com uma outra aula, algumas coisinhas que ela diz sobre frase, oração e período, que eu achei interessante trazer para vocês. É um reforço da primeira aula dela. Vídeo de 12 minutos, o anterior era um vídeo de 9 minutos. Quer dizer, não tem desculpa para não assistir. E para não assistir várias vezes. Lembrem-se que videoaula, a gente não liga uma vez, aperta o play e depois acabou. Não. Videoaula é para você retornar a ela várias vezes, sempre que for necessário. Texto 1. A história do livro. Pessoas, diz uma coisa para mim, esse texto é verbal ou não verbal? Verbal. Verbal por quê? Verbal está correto. Agora lembra que o professor vai sempre pedir o fundamento. Verbal por quê? É verbal porque é escrito em uma carta? Porque tem verbos. Não é por isso. É porque não é parecido com o e-mail? Também não. É verbal porque é escrito. Essa aqui é a escrita da nossa língua portuguesa. Quando você escreve dessa forma, não é? Se fosse não verbal... deixa eu colocar aqui. Isso aqui é um tipo de texto? Não. Ou esse vídeo? O vídeo é um gênero de texto? Não. Não. Gente. É? Ele é não verbal. Ele é não verbal. Por quê? Porque ele foi gravado. Ele não é escrito. Tá? Eu estou falando do vídeo, das imagens. E aqui embaixo nós temos o contrário. Nós temos um texto verbal, que foi escrito na nossa língua. Fique atento a isso. Aqui eu tenho um texto verbal, mas aqui em cima, por se tratar de um texto não escrito, de um vídeo, ele é um texto não verbal, ok? Vocês estão acostumados com a ideia de que texto é sempre escrito, né? Mas é por isso que eu perguntei, é verbal ou não verbal? Esse é um texto verbal ou um texto não verbal? Dessa vez, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, que foi tudo numerado, tá vendo aqui em cima, ó? 1, 5, 10, 20 e por aí vai. Isso aqui foi feito de propósito. Por quê? De agora em diante, vocês vão pegar os textos com algumas das linhas numeradas. Isso é importante, porque muitas vezes o nosso enunciado da questão vai dizer na linha 1, na linha 2, na linha 3. Isso vocês vão encontrar aqui no nosso e nas avaliações dos vestibulares, concurso público, por aí. Vai ser assim. Outra coisa que é importante para nós, deixa eu ver.
Galerinha, deixa eu dar uma adiantada aqui, sobre a noção de oração e período. A história do livro é uma oração, é uma frase verbal ou uma frase nominal? Uma frase verbal? Nominal. Se for uma frase verbal, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é onde está o verbo dessa frase? Locução verbal, né, professor, também? Se for uma frase verbal, eu tenho que me perguntar duas coisas. Onde está o verbo ou onde está a locução verbal dessa frase? Essa palavrinha é verbo, essa primeira aqui? Não. Essa palavrinha é o quê? Artigo. Artigo. Muito bom. Essa segunda palavrinha é verbo? Não. O que ela é? Um substantivo? Perfeito. Essa terceira palavrinha, ela é verbo? Não. O que ela é? Ah, essa é mais difícil, né? Objeto indireto? Não, eu estou falando da classe morfológica, não de análise sintática. Isso aqui é uma palavrinha que a gente usa muito, mas que poucas pessoas lembram do nome dela. Isso é preposição. E essa aqui, ó, essa aqui é fácil, né? Essa palavrinha é verbo? Não. Que palavrinha é essa? Substantivo. Substantivo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na realidade, um artigo, eu tenho um substantivo, eu tenho uma preposição e eu tenho outro substantivo. Eu tenho algum verbo? Não. Eu tenho alguma locução verbal? Não. Se eu não tenho verbo nem locução verbal, eu posso dizer que isso aqui é uma frase verbal? Não. Isso aqui é o que é uma frase nominal. Se é uma frase nominal, então eu não tenho oração aqui, concorda comigo? Porque para ter oração eu preciso ter verbo ou eu preciso ter locução verbal. Não é o caso aqui. Foi só para chamar a atenção. Oi? É, porque faz tempo que eu não estudo locução verbal. O que é mesmo? Ah, beleza. Então vamos lá. O que é a locução verbal mesmo? O verbo é quando eu tenho dois verbos combinados. Ó, por exemplo, eu digo assim, ó, José joga bola. Aqui eu tenho o verbo jogar. Agora eu posso dizer assim também, ó. José está jogando bola. Eu tenho o que aqui combinado? Dois verbos, correto? Essa combinação de dois verbos eu vou chamar de locução verbal. E professor? Oi? Tipo, num exemplo, eu vou falar, vou comprar uma revista. Então, se eu for simplificar, comprarei uma revista? Perfeito! Isso mesmo. O coleguinha deu um exemplo assim. Ele deu dois exemplos. Ele disse: eu vou comprar uma revista e eu comprarei uma revista. E ele disse assim: professor, eu estou simplificando aqui. Exatamente, correto. Eu vou comprar uma revista, vou comprar, você tem dois verbos juntos. Vou comprar, eu vou comprar uma revista. E aí ele colocou de maneira mais simples. Eu comprarei. Esse foi o exemplo do coleguinha. No primeiro exemplo, ele colocou: eu vou comprar. Primeiro exemplo, eu vou comprar. Olha esses dois verbos juntos, locução verbal. No segundo exemplo, em vez de ele usar os dois verbos, ele usou só um. Eu comprarei. Ele fez uma troca. Trocou a locução verbal por um verbo apenas. Aqui em cima eu tenho locução verbal, aqui em cima eu tenho só um verbo. Tá, entendi. Beleza? Então, essa noçãozinha, isso aqui nós vamos retornar várias vezes a ela. Vamos lá. A primeira linha do texto. O livro tem aproximadamente 6.000 anos de história para ser contada. Só nessa primeira linha do texto, isso aqui é um período. Se eu estou dizendo que é um período, eu já estou dizendo que tem verbo. Certo ou errado? Certo. Eu já saí dando resposta para vocês. O livro tem aproximadamente 6 anos de história para ser contado. E já disse assim, ó, isso é um período. Se é um período, opa, eu já sei que é uma frase verbal. Se é uma frase verbal, eu já sei que ou tem verbo ou tem locução verbal. Eu já cheguei dando mais da metade da resposta. Então, nesse primeiro período, nessa primeira linha, melhor, nessa primeira linha, eu tenho um verbo ou uma locução verbal? Um verbo. Verbo. Um verbo ou uma locução verbal? Locução verbal. Qual seria a locução verbal? 6.000 anos de história? Para ser, 6.000 anos é locução verbal? a locução verbal seria para ser? Para ser, você está se referindo a isso aqui, ó. Se isso for locução verbal, você precisa falar para mim assim, ó. Locução verbal são dois verbos. Essa palavrinha é verbo? Não. Que palavrinha é essa? Para. Lembra aquela mesma palavrinha que nós falamos bem aqui, ó? Preposição? Preposição. Então, para ser não é locução verbal, tem que ter dois verbos. Tem aproximadamente? Aproximadamente
Aproximadamente é verbo? Conjuga para mim o verbo aproximadamente. Não tem, eu achava que seria. Exatamente. Pegou direitinho. Encontraram a locução verbal? E eu vou mais longe. Aqui nessa linha você tem locução verbal e você tem verbo. Você tem 2 períodos aqui. Um período com verbo e um período com locução verbal. Eu já lancei a dúvida na cabeça de vocês. Vou continuar a leitura, tá? O homem utilizou os mais diferentes tipos de materiais para registrar a sua passagem pelo planeta e difundir seus conhecimentos e experiências. Aqui eu só tenho verbo. Aqui eu não tenho locução verbal. Segundo parágrafo. Mais? Mais é verbo? Conjuga o verbo mais para mim. Registrar seria um verbo. Registrar seria um verbo, eu já achei um. Só que eu tenho 3. Você já achou um. Difundir? Difundir é um outro verbo. Tem mais algum aqui? Utilizou? Utilizou, pronto. Vocês já acharam os 3 verbos aqui, ó. Utilizar, difundir, registrar. Esses são os verbos. Esses eu posso conjugar. Então, aqui eu tenho um período composto por 3 orações. Eu tenho uma oração aqui, eu tenho outra aqui e eu tenho outra aqui, ó. Então, o período simples é quando apresenta uma oração e o período composto é quando apresenta 2 ou mais orações ou locução verbal? Matou. Pronto. Nem precisa mais de mim. Eu só vou trocar uma coisinha no seu conceito. Período simples é quando eu tenho oração. Período simples é quando eu tenho um verbo. Período composto é quando eu tenho mais de uma oração. Período composto é quando eu tenho mais de um verbo. Vamos para o 4º parágrafo. Os sumérios guardavam suas informações em tijolo de barro. Os indianos faziam seus livros em folhas de palmeira. Neste parágrafo, tem um período simples e depois eu tenho outro período simples. E em cada um deles, eu tenho apenas verbo, eu não tenho locução verbal. Alguém sabe dizer para mim quais são os verbos? Guardavam e faziam? Perfeito. Tá aí, ó, matou. Primeiro período, guardava. Segundo período, fazia. Qual é o infinitivo de guardavam? Guardar? Guardar. É a primeira conjugação, terminação AR. E o infinitivo de faziam? Fazer? Fazer. É isso aí, terminação ER. Vamos para o próximo parágrafo. Os maias e os astecas, antes do descobrimento das Américas, isso aqui é um aposto, gente, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Vem aqui, ó. Antes do descobrimento das Américas. Ele colocou o aposto entre 2 vírgulas aqui, ó. Isso é um aposto explicativo. Escreviam os livros em um material macio existente entre a casca das árvores e a madeira. Os romanos escreviam em tábuas de madeiras cobertas com cera. Então, vamos lá. Eu tenho períodos aqui? Sim. Sim. Eu tenho quantos períodos? 2. 2. Olha, muito bem. Qual é eu tenho verbo ou eu tenho locução verbal aqui? Verbo. Verbo. Muito bem. Qual é o verbo do primeiro período? Escreviam. Escreviam. Muito bem, é isso aí. E do segundo período? Escreviam também porque tem 2. É isso mesmo, acertaram direitinho. Vou continuar, tá? E aí nós vamos para um parágrafo maior. Se o parágrafo é maior, a gente fica um pouquinho mais confuso, mas é bobagem. A gente já vai ver que resolvemos isso facilmente. Ó, os egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro, uma planta encontrada às margens do rio Nilo. Galera, olha só, ele colocou aqui, ó, uma planta encontrada às margens do rio Nilo. Ele colocou essa informação depois de uma vírgula. Como é que eu chamo isso? Essa informação Aposto. colocada... Oi? Ah, esqueci o nome. Eu ia falar aposto, mas não é isso. É isso aí, o nome é esse, aposto. Esse é o aposto explicativo. Ele está se referindo a papiro. Os egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro. O que é papiro? O que é papiro? Aí ele fala para mim, ó, o que é papiro? Papiro é uma planta encontrada às margens do rio Nilo. Isso é um aposto explicativo. Perfeito. Vamos continuar, então. Então, planta seria uma coisa referencial de papiro? Planta é uma palavra que faz referência à palavra papiro. Perfeito. Só que observe que nesse momento, quando eu falei para vocês, eu falei do aposto, né? De tudo isso aqui, ó. Essa informação todinha, tá? O que é o papiro? Papiro é uma planta encontrada às margens do rio Nilo. Isso aqui é um aposto. Agora, planta faz referência a papiro. Você não está errado. Continuando. Suas fibras unidas em tiras serviam como superfície resistente para escrita hieróglifa. Eu tenho período, eu tenho frase verbal ou frase nominal aqui? Frase verbal.
Se eu tenho frase verbal, eu tenho um período. Eu tenho um período simples ou composto? Simples. Se eu tenho um período simples, eu tenho um período simples formado só por verbo ou por locução verbal? Verbo? Verbo. Qual é o verbo? Serviam. Serviam. Está bem aqui, ó. Qual é o infinitivo de serviam? Servir. Servir. Gostei da pronúncia. Servir. O infinitivo termina em R. IR. Os rolos com os manuscritos chegavam a 20 metros de comprimento. Muito bem, eu tenho aqui frase nominal ou frase verbal? Não, verbal. Se é verbal, é porque eu tenho verbo. Se é verbo, então eu tenho um período. Esse período é simples. Se é simples, eu tenho um período simples formado por um verbo ou por uma locução verbal? Um verbo? Verbo. Por um verbo. Qual é o verbo? Chegar. Chegavam. Qual é o infinitivo desse verbo mesmo? Chegar. Chegar. Termina em AR. Continuando. O desenvolvimento do papiro deu-se em 2200 a.C. e a palavra papyrus, em latim, deu origem à palavra papel. Então, vamos lá. O que eu tenho aí? Frase nominal ou frase verbal? Professor, pode repetir a frase? A frase é: o desenvolvimento do papiro deu-se em 2200 anos antes de Cristo e a palavra papyrus, em latim, deu origem à palavra papel. Eu tenho uma frase nominal ou uma frase verbal? Verbal? Verbal. No caso aí, eu tenho período simples ou composto? Composto. Se é composto, eu tenho composto formado por verbo ou por locução verbal. Locução verbal. Sério? Então vamos lá. Onde está a primeira locução verbal? Palavra para papiros, palavra. Papyrus é verbo? Como é que você sabe que papyrus é verbo se nem da nossa língua é? Seria deu, professor? Deu, tá bem aqui, né? Mas é verbo ou locução verbal? Locução verbal. Por que é locução verbal? Você tem dois Porque verbos aí? Como que eu posso explicar? Deu, aí ele separou e colocou o si. Não. Você tem dois verbos? Aqui eu tenho um verbo. Mas isso aqui é um verbo também? Não. Então eu tenho locução verbal? Nope. Eu tenho verbo, só um verbo. Isso aqui é um pronome, turminha. E o segundo verbo está onde? Deu também. Deu novamente, está aqui, ó. Só para confundir as cabeças de vocês. Tá? Então, período composto por dois verbos. Não tem locução verbal aí, tá bom? Limpando a tela. Nesse processo, eu estou bem aqui, ó. Nesse processo de evolução surgiu o pergaminho, feito geralmente da pele de carneiro, que tornava os manuscritos enormes. E para cada livro era necessário a morte de vários animais. Olha como é grande. Aí eu tenho período sim, aí eu tenho frase nominal ou frase verbal? É verbal? É verbal. Agora eu tenho uma frase verbal composta por verbo ou composta por locução verbal? Por verbos. Verbo. Então eu tenho período simples ou composto? Simples. Simples, então eu só tenho um verbo. Isso aí todinho só vai aparecer um verbo, né? Não, composto. Se é composto, vamos lá. Eu tenho verbo ou tenho locução verbal também? Locução verbal. Tenho locução verbal. Qual é a locução verbal? Tomava? Hã? Tomava? Tornava? Surgiu? Tomava. Surgiu? Quantos verbos você tem aí? Retomava? Retomava? Quantos verbos você tem aí? Isso é exemplo de verbo ou de locução verbal? Feito geralmente. Feito geralmente. Eu vou perguntar para você se geralmente é verbo. Se geralmente for verbo, conjuga para mim, por favor. Pode conjugar no presente do indicativo. Professor? Oi. Eu também esqueci o que é conjugar. Conjugar é você simplesmente pegar o verbo e, vamos dizer assim, desenvolver em um determinado tempo e um determinado modo. O verbo amar, presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Isso é um exemplo de conjugação. Se geralmente for exemplo de verbo, então dá para ser conjugado no presente do indicativo. Alguém consegue? Não. Então é porque não é verbo. Geralmente não é verbo. Mas feito é verbo. Falou o coleguinha, disse assim, feito geralmente? Então, feito é verbo, geralmente não é. Já encontrei um dos verbos. Só que nós estamos procurando a locução verbal. Cadê a locução verbal? Era? Era, professor.
locução verbal? Se locução verbal eu preciso de dois verbos, você me deram só um. E aqui eu acabei de perceber uma coisa, gente. A gente não tem locução verbal aqui. É exemplo do verbo. E o outro verbo? Só falta um verbo. A gente não tem locução verbal aqui, tá? Tornava. Tornava. Tá aqui. E eu Poxa, eu acabei, falei desde e o acabei de começo, ver que tem mais um. tomava. Hã? Surgiu? Surgiu. Muito bem. Tá aqui, ó. Nós Professor, eu encontramos falei desde 4 o começo, verbos e tomava. não tem nenhuma locução verbal. Ok. Oi? Eu falei desde o começo, tomava. Tomava? Sim, eu tava falando toda hora. Que era o Não verbo. tem É, tomava. é tornado. Não tem tomava, não. Vamos lá, próximo parágrafo. O papel, como conhecemos, surgiu na China no início do século II, através de um oficial da corte chinesa, a partir do córtex de plantas, tecidos velhos e fragmentos de rede de pesca. Olha esse parágrafo, é enorme. O que eu tenho que ver aqui é se eu tenho frase nominal ou frase verbal. Qual é a primeira resposta? Verbal? Verbal. Eu tenho frase verbal. Agora eu preciso saber se nessa frase verbal eu tenho verbo ou eu tenho verbo, ou, aliás, se o período é simples ou é composto. Simples. Simples. Deixa eu ver aqui para eu não me enrolar. Pois é, turminha. Nós temos um período, esse bicho desse tamanho, nós temos um período simples. Esse período simples é composto por um verbo ou por uma locução verbal? Verbo. Qual seria o verbo? Surgiu. Surgiu. É isso mesmo. O papel, como conhecemos, surgiu na China. Surgir é o infinitivo desse verbo. No início do século II, através de um oficial da corte chinesa, não tem verbo nem locução verbal, a partir do córtex das plantas, aqui também não tem verbo nem locução verbal, tecidos velhos e fragmentos de rede de pesca. É isso aí. Oi, fala. Não tem essa parte que a partir do córtex. A partir seria preposição? Locução prepositiva. E não é a partir, tá? É a partir do. Ela é isso aqui tudinho, ó. A partir do. Vocês estão vendo que não existe só locução verbal. Você tem outras palavras que formam locução também. O exemplo disso é a preposição. Aqui você tem uma locução prepositiva, tá bom? Achava que era só a partir, daí que era preposição. Não, Até não, não. do- Toda vez que a gente tem uma locução prepositiva, ela vai terminar numa preposição. Ah, agora eu tô conseguindo entender melhor. Caraca, tu sabia de tudo isso desde o início. A gente só está desbloqueando os níveis para você jogar melhor. Isso aqui é um hack. É um hack life. É para o resto da vida, tá? Continuando. Se não me falha a memória, nós estamos aqui agora, né? No final da Idade Média. A importância do papel cresceu com a expansão do comércio europeu e este tornou-se produto essencial para a administração pública e para a divulgação literária. Olha esse negócio desse tamanho aqui, ó. Começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Isso aqui é um período. Nesse período, eu tenho frase nominal ou frase verbal. Eu estou olhando aqui do lado, eu sempre olho para o chat, que é para ver se tem alguém colocando alguma coisa para me chamar a atenção. Então, vamos lá. Frase verbal. verbal. Muito bem, frase verbal. Se eu tenho frase verbal, o que eu preciso saber agora é se é frase verbal é período. Se é período, eu tenho período simples ou composto. Simples. Se ele é período simples, eu tenho um período simples formado só por verbo ou tem locução verbal também? Só por verbo. Verbal. Só por verbo. Se só tem verbo aí, quais são esses verbos? Cresceu? Tornou. Cresceu, muito bom. O que mais? Tornou. Tornou. A importância do papel crescer com a expansão do comércio europeu. E este tornou. É isso mesmo. Concordam comigo que só tem esses dois verbos, que não tem mais outro? Ou tem Sim. alguma dúvida? Matamos mais um parágrafo. Agora vamos usar a roupa do Homem-Aranha. E usando a roupa do Homem-Aranha, ativando o modo morte súbita. Agora aqui é pau de dar em doido, viu? Johann Gutenberg inventou o processo de impressão com caracteres móveis. A tipografia. Olha, gente, vocês estão vendo esse sinal aqui, ó? Olha que legal. Estão vendo esse sinal? Esse sinal aqui se chama travessão. E aqui ele foi usado para apresentar um vocativo. Ou seja, quando ele diz assim, ó, inventou o processo de impressão com caracteres móveis.
Como é que chama com esse processo de impressão com caracteres móveis? Se chama tipografia. Isso aqui mostra para a gente que nem sempre, aqui encontrei, nem sempre o vocativo é introduzido por uma vírgula. Olha aqui, ó. Vírgula, certo? Tinha um outro vocativo aqui, um vocativo lindo. Deixa eu ver se eu consigo fazer as suas folhas. Aqui, é esse mesmo, ó. Esse é o vocativo. Aqui você tem um vocativo entre duas vírgulas. Antes do descobrimento das Américas. Os maias e os astecas, antes do descobrimento das Américas, isso é um vocativo. E aqui, introduzido entre duas vírgulas, né? E aqui embaixo você tem um vocativo que é introduzido por um travessão. Sim, eu estou ouvindo, alguém está tentando falar, que eu queria concluir o meu raciocínio. Continua. Ali não seria um aposto? Mas eu também tenho. Ai, é isso mesmo, não é aposto, não. Cancela, cancela, cancela. É Vocativo. vocativo? Oh! Desculpa, gente. Eu Hoje ia está falar difícil para mim. Hoje não está sendo fácil para mim. Voltando. Aqui embaixo, você tem o travessão, que está introduzindo esse aposto. Aqui, travessão. Você tem um travessão que está introduzindo esse aposto aqui. O coleguinha tem razão, aposto. E aqui em cima, você tem... Aqui você tem o aposto. O aposto explicativo entre duas vírgulas. Está vendo aqui, ó? E aqui embaixo, vamos ver se agora eu consigo não trocar as bolas. Você tem o travessão introduzindo o aposto. É isso. Pronto, turminha. Eu acho que agora eu não me bananei. Vamos lá. Hoje está difícil mesmo. Vamos lá. Nascido em 1397, na cidade de Montgúcia. Olha aqui, ó, outro aposto. Só que entre vírgulas, tá? Ó. Mogúncia. Onde fica na cidade de Montgúcia? Olha aqui, outro aposto. Olha aqui, ó, outro aposto. Tá aqui a vírgulazinha. Calma, não criemos pânico. Outro aposto, deixa eu ver, cadê o aposto? Cadê? Olha a vírgula dele. E aqui, vocês não estão entendendo. Isso vai dar um trabalho para editar antes de mandar para o YouTube. Aqui eu tenho um exemplo de dois apostos. Um, tá? Entre vírgula. Aqui, ó. Eu não sabia que poderia fazer isso. Primeiro aposto da cidade de Montgúcia. Segundo aposto, Alemanha. Ou seja, a Alemanha é onde fica a cidade de Montgúcia. Ok? Quem estava falando? Trabalhava. Essa frase que você tava, que vai vir agora. Trabalhava na Casa da Moeda. Também seria um aposto? Vou retomar todo para eu pegar o contexto, tá? Johann Gutenberg inventou o processo de impressão com caracteres móveis, a tipografia. Nascido em 1397, na cidade de Mogúncia, Alemanha, trabalhava na Casa da Moeda, onde aprendeu a arte de trabalhos em metal. Na realidade, o aposto aqui não trabalhava na Casa da Moeda. O aposto aqui é esse aqui, ó. Esse aqui é o aposto, onde aprendeu a arte de trabalhos em metal. Inclusive, se eu tirar todos os apostos daí, será que vai ter sentido esse troço? Vamos tentar. Nascido em 1397, na cidade de Montgúcia, Alemanha, trabalhava na Casa da Moeda, onde aprendeu. Então, se fosse tirar tudo aqui, ó. Nascido em 1397, na Alemanha, trabalhava na Casa da Moeda. E eu vou tirar isso aqui, ó, onde aprendeu a arte de trabalhos em metais. Se eu tirasse os apóstolos, ficaria nascido em 1397, vírgula, teria uma vírgulazinha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar a vírgulazinha. Está aqui. Nascido em 1397, trabalhava na Casa da Moeda. Tirando o resto, é tudo aposto. Ficou claro? Não, ia ficar muito estranho. Não, ia ficar estranho, ia ficar mais enxuto. Nascido em 1397, trabalhava na Casa da Moeda. Ia ficar muito enxuto. Não tem nada de estranho aqui. É porque você está estranhando porque eu tirei os apostos. Eu cortei. Daí a primeira vez que você olhou, você viu muita coisa entre vírgula,
Aí agora o seu professor vai lá e tira tudo isso. Se desde o princípio você tivesse visto só nascido em 1397, trabalhava na Casa da Moeda, estranho você acharia quando o seu professor começasse a colocar os apóstolos. Continuando. Em 1422, não, peraí, aqui, ó. Começou no ponto, começou na letra maiúscula e terminou no ponto final. Pronto, aqui eu tenho um período. Na realidade, eu nem devia ter feito isso aqui, eu devia ter terminado antes, ó. Letra maiúscula, ponto final. E aqui que eu vou fazer as perguntas para vocês. Pronto. Johann Gutenberg inventou o processo de impressão com caracteres móveis. A tipografia. Aqui eu tenho frase nominal ou frase verbal? Verbal. Frase verbal. Se eu tenho frase verbal, eu tenho com verbo ou com locução verbal? Verbo. Verbo. Qual é o verbo? Inventou. 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 É esse aqui. Período simples ou composto, então? Simples. Simples, vamos lá. Agora sim, eu vou para o próximo período. Ó. Começou na letra maiúscula e vou até o ponto final. Aqui, ó. Aqui eu tenho período. Aqui eu tenho frase nominal ou frase verbal? Verbal. Verbal. Se eu tenho verbal, eu tenho período simples ou composto? Composto? Composto. Se eu tenho composto aqui, eu tenho com verbo ou com locução verbal? Locução verbal. Eu tenho locução verbal aqui? Qual é a locução verbal? Eu acho que é verbo, porque não tá aparecendo nenhuma locução. É porque não tem locução verbal aqui. Aqui tem só verbo. Qual é o verbo? Ou quais são os verbos? Aprendeu? Aprender. Tá aqui. Onde? Se onde for verbo, conjuga para mim no presente do indicativo. Trabalhava, professor. Trabalhava. Agora sim, ó. Esse é o verbo. Esse é o verbo. Porque os dois verbos não têm locução verbal, locuções verbais. Nascido seria verbo? Pode ser. Onde é que você está lendo? Você está lendo aqui nascido em 1397, né? Nascido é uma forma nominal do verbo. Eu tenho o infinitivo, gerúndio e particípio. Aqui eu tenho o particípio. Mas aqui, ele não é ele está sendo usado na sua forma nominal de particípio. O valor dele aqui não é de verbo, é um valor de nome. Nascido em 1397, não está sendo conjugado. Isso aqui, para ter o valor de verbo para a gente, deveria estar assim. Ele nasceu em 1397. Como apareceu na forma do particípio, ele tem mais um valor de nome para nós. Aqui, como é que eu diria que ele diz o momento, o tempo em que ele nasceu, mas não está dando a informação de uma ação. Ele nasceu em 1397. Tá certo? Então, ele tem mais um valor de nome para nós aqui. Se ele tivesse dentro, por exemplo, ele tinha nascido dentro de uma locução verbal, aí sim, para nós ia ter o valor de verbo. Mas aqui, no caso, ele aparece sozinho. Nós não vamos nos preocupar com isso, tá bom? Professor. Oi. Mas se fosse nasceu em 1397, eu poderia falar que fosse verbo? Aí sim, nós falaríamos de ação verbal. E aí sim você estaria certo, nós teríamos mais um período aqui, e um período dessa vez, um período feito por verbo. Em 1428, eu já estou bem aqui, ó. Novamente, eu começo na letra maiúscula e vou até o ponto final. Está aqui o ponto final. Em 1428, Gutenberg parte para Estrasburgo, onde fez as primeiras tentativas de impressão. Galera, o que eu tenho aí? Eu tenho frase nominal ou frase verbal? Verbal. Verbal. Se eu tenho frase verbal, eu tenho período. E esse período foi composto por simples. As primeiras tentativas de impressão. Muito bem, só tem isso. Agora eu vou para o outro, ó. Letra maiúscula até o ponto final. Segundo dados históricos, em 1442 foi impresso o primeiro exemplar em uma prensa. E aí eu tenho frase nominal ou frase verbal? Verbal. Verbal. Então, período simples ou composto? Simples. Se é simples, na sua estrutura tem um verbo ou uma locução verbal? Verbo. Verbo. Tem um verbo. Eu disse para vocês agorinha que se uma forma nominal do verbo aparecesse junto com o verbo, aí eu tinha locução verbal. Então não tem nada aí que vocês já viram antes. Foi impresso? Foi o quê? Impresso? Agora sim, é isso mesmo. Foi impresso. Está aqui, ó. Impresso está na forma nominal. Acabei de falar dela. Infinitivo, gerúndio e particípio. Que forma nominal é essa aqui? Infinitivo, gerúndio e particípio. Particípio, né, turminha? Foi impresso. Aqui eu tenho o verbo
E aqui eu tenho outro verbo. O daqui foi conjugado e o outro está na forma nominal, foi impresso. Então, eu tenho locução verbal. Para todos os efeitos, eu tenho só um período simples, no qual consta uma locução verbal. Aí nós vamos para o outro, que diz o seguinte, aqui, ó, letra maiúscula até o ponto, até o último ponto. A partir daí, o mundo não seria mais o mesmo. Eu tenho frase verbal ou eu tenho frase nominal? Verbal. Verbal? Se eu tenho frase verbal, eu tenho período simples ou composto? Simples. Nesse período simples, eu tenho verbo ou locução verbal? Verbo. E qual é o verbo? Seria Agora sim. Qual é o infinitivo desse verbo? ser? Ser. É o verbo ser. Muito bem. Olha aí, o que eu tinha para ver no texto, de mais complicado era isso, tá? O resto é facinho, facinho. Só lembrando para vocês que esse texto foi tirado do livro, tá aqui, ó, a história do livro da Cinderela Caldeira. Esse texto se encontra no livro didático de vocês. Olha aqui, ó, em Oliveira, Tecendo Linguagens. É o livro do 7º ano, inclusive, ó. Não era de vocês, não, era do 7º ano. Esse texto estava na página 172. Item 1, vamos lá. Quanto à coesão referencial, agora eu vou falar nela, o substantivo planta, que se encontra na linha 9, se liga ao referente anterior do texto 1, a saber, agora eu vou lá para o texto 1. Eu vou lá para o texto 1, eu sei que está na linha 9. Tá? Linha 9, vamos lá. Linha 5, linha 10, linha 9. Os egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro, uma planta encontrada às margens do rio Nilo. Ele me falou sobre qual é a palavra que ele quer? Nenhum. Quanto à coesão referencial, o substantivo planta. Planta, muito obrigado. Planta. Então, ele quer, linha 9, é essa palavra aqui, ó. Planta. E ele já disse para você, ele já deu uma parte da resposta. Ele diz assim, ó, o substantivo planta, que está na linha, se liga a um referente anterior. Quando ele diz referente anterior, então ele já está dizendo para você, ó, é uma palavra que foi empregada antes. Os egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro, uma planta encontrada às margens do rio Nilo. Planta retoma uma palavra que foi empregada antes dela. Coesão referente. Muito bem. Vocês sabem dizer qual é essa palavra? Papiro? Não sei. Eu só aproveitei o momento para dizer qual é, de que se trata. Vocês vão responder. Mas é isso, a explicação é essa. Coesão referencial. Então, uma das coisas que eu preciso ver é o seguinte, ó. Se ele disse para mim que é uma coesão referencial, que se refere, ó, coesão referencial, que se refere ao anterior, presta atenção nessa dica, que se refere a um como é que chamo? A um referente anterior, aqui nas alternativas eu vou verificar o seguinte. Cera aparece antes de planta? Não. Se não aparece, pode ser resposta? Nope. Egípcios aparece antes de planta? Aparece. Apesar de aparecer antes de plantas. Planta se refere a egípcios? Não. Pois é, não sei. Tecnologia aparece antes de planta? Aparece. Agora, apesar de aparecer antes de planta, ele é o referente anterior que nós estamos procurando? Papiro aparece antes de planta? Parece. Sim. Mas, apesar de aparecer, ele é o referente anterior que nós estamos procurando? Sim. Vocês vão verificar isso. Vocês vejam aí que eu já mostrei a malícia do enunciado, né? Ele quer uma coisa, mas já te dá boa parte da resposta. Quanto à coesão referencial, de novo, ao mesmo assunto, coesão referencial, em suas fibras unidas, essas suas fibras unidas aparecem na linha 10. O pronome adjetivo possessivo, suas, se liga a um referente anterior no texto 1, a saber, ó, referente anterior de novo. Ó. Lá no substantivo, aqui ele está dizendo que é um pronome possessivo adjetivo. Gente, quando eu falo de pronome pronome substantivo e pronome adjetivo. O pronome adjetivo é aquele que acompanha o nome. Vamos lá, ele fala que está na linha 10. Linha 10, ó. Suas fibras unidas. Esse é o pronome, não é? Sim. Sim.
Ele está acompanhando o substantivo. Qual é o substantivo que ele acompanha? Fibras. Fibras. Esse é o nome que ele acompanha. Se ele é pronome e acompanha o substantivo, então eu vou chamar de pronome adjetivo. Porque adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo. Se ele viesse sozinho, sem acompanhar nenhum substantivo, eu vou chamar de pronome substantivo. Mas aqui ele é pronome adjetivo. Aí ele diz o seguinte lá, o que ele quer de mim é, no 2, ele quer se liga a um referente anterior, no texto 1 a saber. Outra coisa, um texto referencial em suas linhas, suas fibras unidas, o pronome adjetivo possessivo suas se liga. Suas se refere a um referente anterior. Cera aparece antes? Não. Antes de suas, cera aparece? Não. Então, de cara, eu já sei que não pode ser a cera. Porque se é um referente anterior, cera não aparece antes, isso aqui eu já matei. Egípcio aparece antes? Aparece. Mas, apesar de aparecer antes, é o referente anterior ao qual o pronome se refere? Não. Não. Não sei. Papiro aparece antes? Sim. Mas, apesar de aparecer antes, é o referente anterior que nós procuramos? Não. Nilo, a palavra Nilo, substantivo próprio Nilo, aparece antes do pronome adjetivo suas? Aparece. Mas, apesar de aparecer, ele é o referente que nós procuramos? Sim. Na realidade, vocês vão ter que encontrar a resposta entre essas três. Ó. Só uma pergunta. O pronome o substantivo, pronome, adjetivo é teu também é? Eu tô falando assim, o pronome adjetivo é tipo é um tipo meio que é um tipo de possessão, alguma coisa assim. Então, teu, tipo, teu nome seria também É um outro exemplo de pronome adjetivo, com certeza. Teu é possessivo, está acompanhando o nome, está acompanhando o substantivo, que aí é nome. Então, por ele acompanhar, eu vou chamar de pronome. É um pronome possessivo, que eu vou chamar também de pronome adjetivo. Só porque ele está acompanhando o substantivo, só por isso. Vamos lá. Ó. No tocante à coesão referencial, o assunto é o mesmo, coesão referencial. O substantivo manuscrito, só vou mudar o substantivo manuscrito e vou dizer que está na linha 14. Significa feitos à mão. Manuscritos é a mesma coisa que feitos à mão. É certo dizer que esse substantivo se liga a um referente anterior. De novo, referente anterior do texto 1, que é qual referente... A mesma coisa que perguntar, qual referente anterior de manuscritos? Então, vamos lá. Folhas de palmeiras aparece antes, está na linha 14. Vamos à linha 14? Visitar aqui, essa é a minha linha 14. Manuscritos, está bem aqui, ó. E eu estava perguntando se folhas de palmeiras apareciam antes de manuscrito. Não. Se não aparece antes, ele não é meu referente anterior. Então, eu já matei uma alternativa, ó. Não pode ser essa. Pergaminho aparece antes? aparece. Se pergaminho aparece antes, agora eu preciso saber. Ele é o referente anterior que eu estou procurando? Papiro aparece antes? Aparece. Se aparece antes, eu tenho que me perguntar, ele é o referente anterior ao qual manuscritos se refere? Não. Não sei. Tábuas de madeira cobertas com cera, aparece antes? Não aparece não. Aparece. Vem aqui, ó. Eles estão olhando para o parágrafo errado. Ah, tá. Só que aí eu pergunto, isso aí vai servir para nós de referente, essa expressão desse tamanho? Tábuas de madeira cobertas com cera? Vou deixar a pulga na cabeça de vocês. Talvez vocês não tenham que escolher entre 3. Talvez vocês tenham que escolher entre 2. 4. No tocante à coesão referencial. De novo. O pronome substantivo. Aqui, ó. Substantivo este, que aparece na linha 20. Se liga a um referente anterior do texto 1. Beleza. O anterior era pronome adjetivo, porque acompanhava. Esse é substantivo, porque substitui. Então, vamos lá. Linha 20. Eu vou lá na linha 20. Aqui, ó. Linha 20. E este tornou-se produto. Ele está acompanhando algum nome? Quando eu digo assim, ó. Rafael foi ao mercado. Eu posso pegar Rafael e substituir por um pronome. Eu posso dizer ele foi ao mercado. Coloquei um pronome no lugar do nome do Rafael. Por isso que é substantivo, porque pronome é a palavra que substitui o substantivo. Legal, né? Ele aí não é um adjetivo, ele não está acompanhando o substantivo, como aconteceu aqui nesse caso, ó, 2 fibras. Aqui ele não está substituindo, ele está acompanhando o substantivo. Mas em estes, olha só, em este, essa palavrinha aqui, ó, não está acompanhando o substantivo, ele está substituindo o. E aí a pergunta é,
questão é o pronome demonstrativo este, da linha 20, se liga a um referente anterior do texto 1. Qual é esse referente anterior? Dá a dica. Este referente é justamente a palavra que o substantivo substituiu. As nossas alternativas. Papel. Vamos lá. Papel aparece antes? Não. Aparece antes, ele aparece, mas ele aparece antes mesmo, de outros parágrafos. A questão é, ele aparece antes? Aparece, mas é o referente anterior que eu procuro? Pergaminho aparece antes? Aparece, gente. Em algum momento anterior a essa palavra ele aparece. Mas é o referente que eu estou procurando? Papiro aparece antes? Aparece. Mas é o referente que eu busco? Administração pública aparece antes? Aparece. Mas é o referente que eu busco? A dica qual é? Qual é a palavra que o pronome substantivo demonstrativo este substituiu? Estão entendendo? E, por fim, ainda no que diz respeito à coesão referencial, olha aqui, ó, coesão referencial de novo. Agora, o substantivo exemplar, que aparece na linha 25, se liga ao referente anterior. Facilmente se deduz que esse referente é, vamos à linha 25, qual é o verbo? Qual é a palavra mesmo? Exemplar. Exemplar é essa palavra. Segundo dados históricos, em 1442 foi impresso o primeiro exemplar em uma prensa. Exemplar. De novo, vamos lá. Folhas de palmeiras aparece antes de exemplar? Aparece ou não? Aparece. Mas a letra D está mostrando, a alternativa D está mostrando o referente que eu busco. O referente que eu busco. Não sei. Pergaminho aparece antes de exemplar? Aparece. Mas é o referente que eu busco? Não sei. Papiro aparece antes? Aparece. Mas é o referente que eu busco? Não sei. Ah, sim. Livro aparece antes? Aparece. Aparece. Mas é o referente que eu busco? Não sei. Beleza. Turminha, vocês têm mais alguma dúvida a respeito disso aqui? Eu só tô com dúvida no substantivo. Do coesão referencial ou substantivo. Eu tô com dúvida nisso. Não entendi, porque eu estou falando disso a aula toda, com dúvida. Não sei como, eu vou ter que, tipo, como que eu posso falar? Eu vou ter que ver, tipo, ela parece que poderia ficar, aquela palavra poderia ficar ali ou não? Coesão referencial é o assunto que nós estamos estudando. Agora, o que eu busco? Eu dou o exemplar, o substantivo exemplar, e eu quero saber qual é o seu referente. Assunto, coesão, assunto da aula, agora, finalzinho da aula, coesão referencial. Se eu falo de coesão referencial, eu preciso de palavras. Qual é a palavra que eu usei aqui? Exemplar. Exemplar se refere a algo que foi dito antes dela. Se refere. Eu quero saber qual é esse elemento que foi dito antes dela, qual é o seu referente, nós chamamos aqui, ó, qual é o seu referente anterior, a qual essa palavra está se referindo. É isso que eu estou buscando. Agora, coesão referencial é o assunto. Igual nós vimos agora há pouco, período simples, período composto, frase nominal, frase verbal, isso é assunto. Pronome substantivo, pronome adjetivo, isso é assunto. Coesão referencial, isso é assunto. Então, coesão referencial é o fato de uma palavra se referir a outra dentro do texto, a uma outra palavra anterior, a uma outra palavra posterior. Entendi. Algo que foi dito antes, algo que foi dito depois. Isso é coesão referencial. Agora vamos partir para a prática. Depois de dito tudo isso, entendido tudo isso, vamos ao exemplo. Exemplo, a palavra exemplar. Qual é o seu referente anterior? É isso, ficou claro? Entendi. Mais alguma dúvida, turma? Gente, de novo, eu não vejo like, eu não vejo nada aqui no chat. Agora, cadê os likes? Um likezinho. Esse trabalho todo o trabalho que eu tive hoje, você já viu, eu tive problema para me conectar. Depois que eu finalmente me conectei, aí eu tive problema. Troquei as bolas um monte de vezes aqui. Hoje não está fácil, não está fácil. A bruxa está solta nessa sexta-feira. Sextou com a bruxa sobre o professor, sobre as aulas de língua portuguesa. Então, eu quero like. Gostei muito da aula, aprendi tudo. Opa, agora sim, obrigado aí pelo like. Professor, Cadê os meus corações? Aprendi muito. É isso aí, moleque doido. Isso aqui é para nós aprendermos juntos. Vocês e eu. Nós juntos e misturados. Vou editar essa aula, vou subir para o YouTube. Essa aula está muito grande, eu não sei, vai me dar um trabalhão para editar essa aula. Vou subir para o YouTube.
Quem já está inscrito vai receber, vai ser informado. Quem não está ainda, faz favor de ir lá no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho. Quando a aula subir, deixa o seu like e deixa um comentário sobre a aula. Professor, vai precisar se a pessoa aprendeu muita coisa, mas vai dar para pegar o vídeo e revisar, né? Você acabou de responder a própria pergunta. Bom final de vocês, tá? Bom final de semana para vocês, turminha. Que isso, professor? Estudem bastante. Tá difícil, hoje a bruxa está solta sobre o professor. Tá Tchau, difícil. professor. Like. Tchau, professor. Tchau, tchau. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.